Senhor Jesus, essa noite estamos aqui para ouvir a sua palavra. Limpa os nossos corações, Senhor. Senhor Jesus, precisamos de Ti para sermos encorajados, vivificados. Ó Senhor Jesus, e só a sua palavra pode nos fazer isso, Senhor. Nos vivificar, nos encorajar, Senhor. O Senhor mesmo disse nas suas palavras, na Bíblia, que as suas palavras são espírito e são vida. E é disso que nós precisamos. Espírito e vida. Senhor, abra a sua palavra para nós nessa noite. Queremos abrir o nosso coração para o Senhor, para que, ao ouvirmos a sua palavra, ela possa estar penetrando em nós, radicando em nós, habitando no nosso interior. Obrigado, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Louvado seja o Senhor. Que bom, né, que estamos aqui novamente, depois de festas, feriados, passeios, estamos voltando a um viver normal, né? Nós temos esse ano todo para vivermos uma vida cristã normal, embora todas essas coisas que nós fizemos não sejam más, mas por incrível que pareça, ainda nos desvia um pouquinho, né, do Senhor. As eleições que passaram, enfim, vamos agora pedir ao Senhor, segundo a sua palavra, que nos revigore. Precisamos de força, de vigor, de encorajamento, de vida, e tudo isso nós temos no Espírito. Louvado seja o Senhor. Amados irmãos, nessa semana nós vamos falar sobre a bênção de viver, não é? A revelação. A semana passada foi compartilhado sobre a bênção de receber a revelação. Nós temos uma bênção de receber a revelação. Somos abençoados porque Deus nos tem revelado a sua palavra, o seu plano, a sua economia. Mas essa revelação, ela tem que continuar, ela tem que ser prática. E a mesma bênção que nós tivemos, a revelação, nós temos a bênção de viver essa revelação, no dia a dia, no propósito de Deus. Eu estava preparando a mensagem essa semana e estava perdido lá, esquecido, esse Novo Testamento, na nova versão internacional. E eu sempre gostei muito dessa versão, porque ela é muito clara, ela não é tão rebuscada quanto as outras versões. E para a gente reforçar o que nós já vimos, irmãos, até agora, nas mensagens, eu queria ler para os irmãos, né, nessa nova versão, começando aqui, do versículo 3 do capítulo 1. Prestem atenção, irmãos, como nos parece mais simples de entender a palavra de Deus. E também serve para nós ruminarmos aquilo que a palavra está falando, para sermos incutidas em nós essas palavras que Paulo falou aos irmãos de Éfeso, né? Sabemos que Paulo viveu em Éfeso, morou em Éfeso, levantou a igreja ali, uma cidade bastante complicada, bastante religiosa, né? E Paulo, depois, na prisão, escreveu a carta aos irmãos, né? E ele, então, dá uma palavra inicial, mostrando o chamamento de Deus, o propósito de Deus. Essa é uma carta, vamos dizer, encíclica, que serve para... não são assuntos pessoais da igreja, aqui nesses primeiros 3 capítulos, né, mas é uma palavra de doutrina, né, de a fé, daquilo que os irmãos
bem do propósito de Deus. Então ele começa assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então Paulo está bendizendo ao Senhor pelas bênçãos que nós somos abençoados nas regiões celestiais. E aqui ele vem falar dessas bênçãos. Então ele diz: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Deus nos escolheu, né? Nos escolheu antes, fala que Deus nos escolheu nele, em Cristo, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Deus tinha um desejo, nos escolher para que tivesse um povo que vivesse conforme a sua palavra, conforme o seu desejo, conforme a sua santidade. Deus queria um povo exclusivo seu, um povo santo, separado daquilo que era comum, santificado e irrepreensível. Esse é o desejo do coração de Deus. Ele escolheu-nos para isso. Então, Paulo estava dizendo aos irmãos de Éfeso que foi por isso que Deus nos escolheu. Ele tinha essa vontade, esse desejo de ter um povo com essas características. E em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Ou Deus nos escolheu, nos predestinou para a filiação. Tá certo? Deus nos escolheu porque eu não sei, mas ele escolheu. Antes da criação do mundo, ele escolheu a você e a mim. Como foi isso? Por que a mim e a você? Não sei. Mas Deus nos escolheu. E não somente nos escolheu, mas nos predestinou para a adoção de filhos ou para a filiação. Como que Deus escolhe, mas somente não escolhe, então ele predestina, ou ele marca para um propósito. Vou dar aqui uma figura que talvez não seja tão límpida, né, tão clara ou tão valiosa quanto à escolha e à predestinação de Deus. Mas quando a gente vai comprar, ou quando tem um fazendeiro que tem as suas reses lá, ele chama alguém que conhece aquelas reses, aquele gado, e a pessoa, então, escolhe essa, e ele fala, ó, esses aqui que você pode marcar, porque eles serão destinados a um fim proveitoso. Serão reprodutores ou matrizes que servirão para povoar, pelo menos fenotipicamente, quer dizer, pelo menos a sua característica é para isso. Hoje, claro, a gente sabe que quando as pessoas escolhem um reprodutor ou uma matriz, já se tem, tá certo, os seus filhos provados. Mas Deus foi assim conosco. Então, aquele gado que não foi marcado, fala, esse vai para o frigorífico. Mas esses que estão marcados estão predestinados a serem a expressão do meu rebanho, daquilo que eu me propus. Então, Deus nos escolheu, foi lá, escolheu e marcou-nos, nos predestinou, predestino para sermos o quê? Filhos de Deus. Ele nos carimbou, falou, ó, esse vai ser meu filho, esse vai ser meu filho, esse vai ser meu... Por quê? Não sei. Um boi, uma vaca tem fenótipos ou características
ou já alguma coisa provada que vai fazer com que ele seja marcado e destinado para ser um reprodutor ou uma matriz reprodutora. Irmão, mas nós não tínhamos nada disso. Foi a pura misericórdia e graça do Senhor. Mas ele nos predestinou para isso. Para quê? Aí que dá, olha aqui. E em amor ele nos predestinou. Ele nos escolheu e em amor. Eu quero que vocês sejam meus filhos. Nos predestinou para a filiação em Cristo Jesus, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então, o Senhor nos predestinou, marcou-nos antecipadamente, irmãos, para nós sermos filhos. Aqui fala que era para louvor da sua gloriosa graça. Por que ele nos escolheu? Nós não merecíamos. Foi a graça de Deus. E essa graça que nos escolheu, é essa graça que vai nos transformar. E quando ele vier, ele será glorificado em nós, nos seus filhos, porque essa graça que ele nos chamou com amor, ele vai nos transformar. Deus não esperava nada de nós, nem como reprodutor, nem como matrizes, irmãos, porque nós não tínhamos nada de bom. Mas a sua graça é que vai nos expandir, fazer expandir a vida de Deus que está em nós. Nós estávamos destinados, na verdade, para irmos para o frigorífico, para o lago de fogo, para a morte, mas ele nos selou antes, nos predestinou para sermos filhos de Deus. Para louvor da sua gloriosa graça, para louvor da sua graça. Ele só confia, ele nos chamou do jeito que nós éramos, porque ele confia na sua graça e não em nós. Louvado seja o Senhor. E essa graça que ele nos deu gratuitamente no amado, foi de graça. Essa graça que o Senhor Jesus trouxe, a palavra de Deus diz que ele veio cheio de graça e realidade. Ele trouxe a graça, tudo que nós precisamos e tudo que Deus é para dentro de nós. Essa graça que estava com Cristo na eternidade, estava com Deus na eternidade, esse poder foi trazido por meio de Jesus Cristo para o nosso uso, e ele nos deu em abundância e gratuitamente. Aí fala que esse Cristo, nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, com as riquezas da graça de Deus. Amou sobre nós com toda sabedoria e entendimento ou prudência. Louvado seja o Senhor. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, ou seja, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. O Senhor também tem nos revelado, irmãos, que o desejo do coração é convergir em Cristo todas as coisas. Todas as coisas estão sendo encabeçadas em Cristo e estarão encabeçadas em Cristo para a eternidade. Ele é o centro de todas as coisas. Nós somos escolhidos nele, estamos vivendo nele, encabeçados nele, e todas as coisas estarão encabeçadas nele. Irmãos, o Senhor nos revelou isso, tem revelado que todas as coisas serão encabeçadas em Cristo. E nós, como filhos de Deus, como povo de Deus, estamos hoje sendo encabeçados, aprendendo a estar encabeçados em Cristo, para que naquele dia isso seja revelado. Quando todas as nações
quando todos os povos, quando tudo tiver encabeçado em Cristo, Deus vai dizer para a eternidade, Deus vai dizer para todo o universo que esse povo, na era da graça, se sujeitou a Cristo como testemunho daquilo que ele queria fazer. Então, irmãos, Paulo estava dizendo, olha, Deus nos revelou que todas as coisas estão sendo encabeçadas em Cristo. E vocês de Éfeso, os irmãos de Efésios, os irmãos Efésios, vocês precisam estar encabeçados em Cristo. Essa é a vontade de Deus. Louvado seja o Senhor. Nele também, fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, o que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, quando vocês ouviram a palavra, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, essa palavra da verdade é o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Esse Espírito Santo, esse selo, é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para louvor da sua glória. Paulo estava dizendo aqui, está dizendo para nós, vocês que creram nesse evangelho, foram salvos por ele. Esse evangelho, na verdade, é a palavra da verdade. Quando vocês creram, Deus selou vocês com o Espírito Santo. E esse selo é o penhor, é a garantia da nossa herança, até o dia em que nós seremos resgatados. Então, Deus deu um selo para nós, deu um penhor, uma garantia de que o que ele fez, irmãos, vai ser cumprido. Até o dia da redenção daqueles que pertencem a Deus para louvor da sua glória. Louvado seja o Senhor. Então, essa aqui foi um apanhado que Paulo fez aos irmãos, e ele está falando para nós hoje que a nossa vida tem propósito. Nós não fomos salvos por acaso, nós não fomos salvos para estar soltos no mundo. Deus nos escolheu, Deus nos predestinou para a filiação. Ele derramou a sua graça em nós, nos salvou pela redenção de Cristo. Quando o homem caiu, Deus providenciou Cristo para a redenção. E quando cremos, ele nos selou com o seu Espírito, como garantia daquilo que ele está fazendo em nós. Ô Senhor Jesus. Irmãos, isso tem que ganhar a nossa pessoa. Nós não temos apenas uma religião, às vezes boa. Nem um filho de Deus precisa estar se apoiando em algum tipo de religião. Às vezes umas mais brandas, outras mais rígidas, para poder ter uma vida religiosa. Não. O que nós precisamos é conhecer que Deus tem um plano para nós. Ele nos escolheu, nos predestinou, no tempo certo ele nos salvou, nos redimiu e selou o Espírito em nós. Ele nos selou, garantindo que a obra dele vai se cumprir. Louvado seja o Senhor. Então, Paulo, dizendo isso para os irmãos, depois disso aqui no 15, ele fala assim, por essa razão, por tudo isso, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Paulo ouviu notícias dos irmãos de Éfeso, que esses irmãos tinham uma vida de fé
e que tinha uma vida de uns para com os outros. E quando ele ouviu isso, ele diz aqui: eu sempre dou graças a Deus por vocês, por essa vida que vocês têm, e sempre faço menção de vocês em minhas orações. E aí, nas orações, o que Paulo então ora? Eu peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, peço a Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, que lhes dê um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então, tudo que Paulo falou anteriormente, aqui nesses versículos que eu li para os irmãos, Paulo estava pedindo a Deus que mostrasse aos irmãos de Éfeso que eles tivessem um pleno conhecimento de Deus. Para isso, eles precisavam de um espírito de sabedoria e de revelação. Oh, Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. E esse espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, de tudo que Deus é, de tudo que Deus tem. Eu oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Olha, os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Interessante, a gente lê as coisas aqui e não, né, às vezes não passa desapercebido, mas está falando que os olhos do coração sejam iluminados. Nosso coração tem olhos. O coração, o que nós sabemos? O coração é a parte da consciência, mas a alma, que é a mente, a vontade, a emoção. Então, a nossa consciência precisa estar limpa. E nós limpamos a nossa consciência quando nós pecamos, usamos o sangue de Jesus e temos a nossa consciência limpa. Precisamos da nossa mente renovada, precisamos da nossa emoção também, tendo a emoção, os sentimentos de Deus, e a nossa vontade sendo sempre submissa ao Senhor. Esse é um coração limpo. Quando nós temos um coração limpo, a palavra vem e ilumina. Coração limpo é como os olhos limpos. Abra, e aí nós podemos todas as coisas. Louvado seja o Senhor, irmãos. Precisamos tratar com o nosso coração, os nossos pecados. Sejam eles quais forem, a nossa mente, a nossa vontade, a nossa emoção, precisam estar totalmente puros. E aí nós temos um coração puro. Cuidado com o nosso coração. A palavra de Deus diz que do nosso coração provém o quê? Fontes da vida. Não é? E fala muitas vezes que o nosso coração é enganoso. Precisamos, então, estar sempre na presença de Deus, nos limpando. Porque dele procedem as fontes da vida. Louvado seja o Senhor. Então, diz aqui, iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele nos chamou, as riquezas da sua gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Ó Senhor Jesus, os nossos corações iluminados, irmãos, aí nós conhecemos a esperança pela qual ele nos chamou. Que eu falei, nós não fomos por acaso, fomos chamados para uma viva esperança. Qual que é essa esperança? Saber a esperança do chamamento? Qual é essa esperança? Nós somos chamados para, primeiro, nós nos recebemos a redenção, estamos esperando a volta do Senhor para sermos redimidos do nosso corpo, estamos esperando ser introduzidos no reino e depois na Nova Jerusalém.
Essa não é a nossa esperança? Eu estou esperando a volta do Senhor. Mais do que nunca eu estou esperando a volta do Senhor, porque a palavra de Deus diz que a volta dele está cada vez mais próxima, nós podemos ver isso diariamente, cada vez mais com maior intensidade. Não é verdade, irmãos? A volta do Senhor está próxima. E eu espero mais do que nunca encontrar o Senhor. Ter o meu corpo redimido, entrar para dentro do reino, desfrutar das riquezas, coerdar com Cristo todas as coisas de Deus e estar na Nova Jerusalém. Essa é a nossa esperança. Não temos mais esperança nesse mundo. Na verdade, Deus nunca nos deu esperança nesse mundo. Às vezes a gente tem. Mas Deus está nos mostrando que a esperança tem que ser somente uma esperança viva. Louvado seja o Senhor. Oh, Senhor Jesus. E também está falando para nós vermos as riquezas da sua gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo assentar-se à direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo, autoridade, domínio e tal. O Senhor está falando, Paulo aqui está falando, que nós precisamos ter os nossos corações iluminados para nós enxergarmos o poder de Deus que opera em nós. Esse poder que ressuscitou a Jesus Cristo opera em nós. Opera ou não opera? Opera, precisamos crer nessa palavra, precisamos ver essa palavra. Ora, o mesmo poder que ressuscitou a Jesus Cristo dentro dos mortos pode ressuscitar da minha situação que eu estou. Situação de desesperança, de abatimento. Se ressuscitou alguém que estava morto, pode me ressuscitar. Todos os meus sentimentos, e eu preciso tomar posse disso. Aqui a palavra de Deus está falando, então eu preciso dos meus olhos abertos. Eu preciso da minha mente renovada. Eu preciso me voltar ao Espírito e dizer, Senhor, que esse poder opere em mim. Se o Senhor ressuscitou a Cristo dentre os mortos, depois de 3 dias o Senhor ressuscitou, eu quero que o Senhor me ressuscite hoje. Diante da minha mornidão, da minha falta de esperança, do meu desespero por essas coisas que acontecem, que parece que vão me submergir, que vão me matar mesmo, até fisicamente. Então, irmão, nós precisamos tomar posse. De Senhor, a sua palavra diz, eu quero que a sua palavra se cumpra em mim. Eu quero, Senhor. E aí, irmão, nós precisamos nos voltar ao Espírito. Nós precisamos orar ao Senhor, invocar o nome do Senhor. Irmãos, nós temos algo precioso, eu tenho falado para os irmãos, que é invocar o nome do Senhor. O invocar o nome do Senhor nos faz ressuscitar, irmãos. Nos faz levantar de uma situação de morte. Precisamos exercitar o nosso espírito, sair de nós mesmos, quebrarmos essa casca. Louvado seja o Senhor. Oh, que o Senhor ilumine os nossos olhos do nosso coração para nós podermos ver isso. E Deus, muito acima de, Deus colocou, muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também no que há de vir. Deus ressuscitou a Cristo e fez sentar nos lugares celestiais e deu um nome que está acima de todo nome. Se ele fez isso com Cristo, e nós, como filhos de Deus, que estamos sendo conformados à imagem do Filho de Deus pela graça, irmãos, isso é possível conosco. Foi escrito não como uma história, mas como uma palavra doutrinária, como uma palavra de revelação para o nosso viver. Louvado seja o Senhor. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas. Designou como cabeça de todas as coisas para a igreja.
que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Tudo que o Senhor alcançou, irmãos, tudo que Ele é, Deus o deu para a igreja, que é o seu corpo. Ele é o cabeça, mas nós somos o seu corpo. Louvado seja o Senhor. Então, não é uma palavra só de conhecimento, mas é uma palavra de aplicação para o nosso viver. Irmãos, e como nós estamos precisando disso nos dias atuais, irmãos, de tomarmos posse dessas coisas, de tudo que Deus é, de tudo que Deus deu para nós, de tudo que Deus espera de nós. A palavra aqui fala que nós fomos feitos herança de Deus e também que Deus é a nossa herança. Ora, se nós somos herança de Deus, Deus quer o melhor. Deus pegou aquele carvão, aquele material que era destinado ao fogo e está transformando numa pedra preciosa, num diamante, porque Deus não vai ter herança que não serve para nada. Deus está formando você e a mim em pedras preciosas que Ele vai usar na Nova Jerusalém. Olha lá, só tem coisa boa lá. E lá somos nós que estaremos lá. Então, irmãos, essa é a nossa esperança. Que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração. Louvado seja o Senhor. Irmãos, aqui está falando nessa mensagem de hoje que é a bênção de viver nessa revelação. Nesse propósito de Deus. Deus nos chamou não para ficarmos sentados e admirando essas coisas, mas Ele nos colocou no mundo para expandir a sua vida no mundo. Como que nós ganhamos essa ação e essa revelação? Quando alguém pregou para nós, quando alguém falou dessa palavra da verdade, que foi o evangelho da salvação que nós recebemos. A vontade de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Deus quer salvar a todos. E como Deus vai salvar? Através da palavra. E quem vai falar? Quem vai falar? Quão formosos são os pés do que anunciam boas novas. A salvação dos homens depende de nós, irmãos. Mais do que nunca, hoje, o mundo precisa de um testemunho de que há um Deus vivo, de que é um Deus que salva, de um Deus que cura, de um Deus que transforma. Irmãos, precisamos viver essa verdade. Aí, a bênção de viver essa revelação, irmão, nós podemos ver alguns personagens na Bíblia, os nossos irmãos. E eu peguei aqui a pessoa de Pedro, né? Quando o Senhor estava passando, ele viu alguns pescadores e viu Simão, Pedro e André, seu irmão, disse: vinde após mim e eu os farei pescadores de homens. Houve ali um chamamento. Todos nós um dia também recebemos um chamamento de Deus. Um dia nós fomos escolhidos, não foi? Antes da fundação do mundo, mas um dia Deus nos chamou, no tempo Deus nos chamou. E aqui Deus, o Senhor Jesus, chamou a Pedro e a André. E qual foi a reação deles? Imediatamente deixou as redes e o seguiram. O seguiram. O Senhor falou: venham, e eu vos farei pescadores de homens. Deixaram imediatamente e o seguiram. Para nós vivermos, irmãos, para nós vivermos a bênção da revelação, desse chamamento, nós temos que seguir ao Senhor. Louvado seja o Senhor.
Nesse seguir o Senhor, irmãos, Pedro, ele presenciou curas, ressurreição, ele andou sobre as águas, ele viu a multiplicação dos pães. Tantas coisas Pedro presenciou as bênçãos desse chamamento, mas porque ele andou com o Senhor. Ele seguiu imediatamente, ele deixou todas as coisas e seguiu o Senhor. Irmão, só seguindo o Senhor, acompanhando o Senhor, nós vamos provar das bênçãos dessa revelação, desse chamamento. E Pedro conhecia o Senhor. E Pedro viu todas as grandiosas obras do Senhor. Mas Pedro era Pedro. Ele era homem, era fraco como nós. E ao seguirmos ao Senhor, mesmo vendo todas essas bênçãos, muitas vezes nós fracassamos. Muitas vezes nós falhamos. Imagina todas aquelas bênçãos que Pedro vivia junto com o Senhor, e de repente o Senhor diz para eles, olha, é necessário que eu vá para Jerusalém e morra. Não somente morra, mas vou ser ressuscitado ao terceiro dia, mas a cabeça de Pedro só ficou que ele ia a Jerusalém para morrer. Imagina um pescador que deixou todas as coisas, suas redes, tudo para trás, e agora esse homem diz que ele precisa ir para Jerusalém e morrer. Toda a sua esperança estava naquele homem, naqueles momentos. Eu até falei uma vez passada, né? Quando o Senhor, Pedro estava pescando e não pegou peixe nenhum, aí o Senhor falou, joga lá para a direita e tal, não sei o quê. Foi lá, pegou peixes, né? Quase que arrebentaram a rede. Pedro falou, nossa, arrumei um sócio que não tem outro melhor. E agora esse sócio de Pedro, agora esse homem que fazia milagres, esse homem que ressuscitava a filha de Jairo, aquela mulher que, enfim, que ressuscitou o filho da viúva, vai morrer. Toda a sua esperança indo embora. Então Pedro, quando foi para o Getsêmani com o Senhor, e sabia, o Senhor falar que daqui a pouco eles vão me pegar para, né, me levar. Quando chegou os soldados, o que Pedro fez no seu desespero? Sacou a espada e cortou a orelha do servo, do soldado. Então era o desespero. Aqui não, esse aqui ninguém tira. Pedro só pôde experimentar e ver essas coisas maravilhosas e também ser exposto porque ele estava junto com o Senhor. O Senhor foi, Pedro, pegou a orelha, colou. Sou eu que estou colando essa orelha, viu? Eu que vou morrer. Eu estou colando essa orelha. Esse Pedro experimentou o que era o homem na carne, o que era o ser humano, quando o Senhor foi preso, e ele seguindo o Senhor de longe, e aí estava no pátio a empregada, você é um deles? Não, não sou, você é, não sou. Negou o Senhor. Só podia negar o Senhor quem estava perto, seguindo ao Senhor, mesmo longe, mas ainda estava seguindo ao Senhor. Ele experimentou e chorou amargamente quando o galo cantou. Só podia chorar amargamente e se arrepender quem negou o Senhor diante dos seus olhos. Mas o Senhor foi tão misericordioso com Pedro, e ele experimentou a bênção dessa revelação, a bênção desse chamamento, quando o Senhor olhou para ele. Os irmãos se lembram? Quando ele negou, o Senhor olhou. Te falei, Pedro, quem você é, não confio em você, você me negou. E o Pedro chorou amargamente.
Esse Pedro que chorou amargamente, recebeu um outro chamamento posteriormente na morte do Senhor. Quando o anjo apareceu para as mulheres, para os discípulos, e disse: olha, eu vou adiante de vós. Dizem aos discípulos, e a Pedro, não esqueçam de Pedro. Pedro recebeu aquela palavra dos irmãos, com certeza. Ele não queria ir. Eu neguei o Senhor, como que eu vou lá? O Senhor falou todos nós que ele vai à frente, vai nos encontrar lá naquela cidade e tal. E lembrou de você, Pedro. Especialmente disse, e a Pedro, lá em Marcos 16, 7, fala isso. Maravilha, irmãos. Só quem está nesse mover, só quem está andando debaixo desse chamamento, dessa revelação, a ressurreição de Jesus, 16, 6 diz, ele, porém, lhes disse, não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar aonde tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. Apesar de todas as coisas, irmãos, Pedro estava lá, e o Senhor se lembrou dele. E deu uma mensagem, mandou uma mensagem exclusiva para Pedro. Oh, Senhor Jesus. Pedro viu o Senhor ascender, a ser assunto aos céus. Pedro presenciou o derramamento do Espírito Santo em Pentecostes sobre os judeus. Pedro vivenciou o derramamento do Espírito sobre os gentios. Pedro viu a sua libertação da prisão através da oração da igreja. Louvado seja o Senhor. Irmãos, é uma bênção nós vivermos debaixo da revelação, debaixo do chamamento do Senhor. Nós vamos ter experiências maravilhosas, mas quem sabe talvez experiências de derrotas, mas para aprendermos a não confiarmos em nós, mas na graça do Senhor. Paulo, que dizer de Paulo, que teve um chamamento, um homem que perseguia a igreja, e se entregou totalmente quando o Senhor o chamou? Paulo, que curava também os enfermos, através só das roupas que as pessoas traziam. Paulo experimentou um naufrágio, e no naufrágio Paulo salvou toda uma ilha. Que dizer de Paulo, que quando estava na prisão cantava louvores? Irmão, só alguém que debaixo da revelação, seguindo o Senhor, pode ter tal viver. Que dizer de Estevão, que ele era cheio do Espírito Santo, com toda a sabedoria, que no capítulo 7 de Atos, falou toda a economia de Deus do Velho Testamento, da palavra de Deus. Um homem bom e cheio do Espírito Santo. E falar de Estevão, que após liberar a palavra de Deus, foi apedrejado, e quando morria, ainda disse,
Senhor, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E eu vejo o Filho de Deus em pé. É a primeira vez na Bíblia, única, não sei, que Cristo está em pé. Sempre diz que ele está sentado à trona de Deus, mas diante de tal homem, de tal visão, de tal coração, talvez Cristo tenha se levantado para dar testemunho de quem estava falando dele, quem estava vivendo por ele. Somente alguém que andava debaixo da presença, na presença de Deus, embaixo do Espírito Santo, um homem bom, cheio de fé, poderia dizer tais palavras, porque conhecia a Deus. Sabia do seu chamamento, conhecia o chamamento de Deus. Louvado seja o Senhor. Eu tinha muito mais para compartilhar, e talvez eu compartilhe, se os irmãos deixarem amanhã na chácara, eu compartilho sobre Abraão. A história de Abraão, irmãos, viver de Abraão, desse personagem, é maravilhoso. Tem tudo a ver conosco. O que ele viveu, o que ele recebeu de revelação, o que ele viveu, as suas experiências, são experiências que são nossas. Abraão viveu abençoado, seguindo a promessa de Deus. Louvado seja o Senhor.